O podcast de hoje está aqui para falar de um clássico, um dos filmes mais bem premiados da história e que nós amamos. Nós vamos falar hoje de Senhor dos Anéis, mais precisamente de um personagem que eu particularmente acho que é um pouco falado por aí, mas que a gente vai tentar traduzi-lo hoje. Nós iremos falar de Sméagol. Pode parecer um personagem, digamos, por que falar dele? O que tem para falar sobre ele? E acredite ou não, há muitas coisas para falarmos do Sméagol, que nem sempre foi aquela criatura sombria e estranha que a gente está acostumado a ver nos filmes. Você sabia que o Sméagol já foi um hobbit? Sim, há muito tempo atrás, antes de conhecer o Um Anel, o Sméagol era simplesmente um hobbit, mas não um hobbit do condado, um hobbit cascalvas. A gente pode falar sobre isso no outro vídeo. Ele morava ali perto dos campos de lis, das terras ermas, enfim. Era de uma família muito respeitada e tinha a vida feliz de um hobbit, a vida bem simples e aconchegante que nós conhecemos. Mas a história não continua dessa forma. No dia de seu aniversário, ele sai para pescar com seu primo Diggle e eles encontram o Um Anel. E é claro que o anel vai seduzindo eles até que eles entram num duelo para ver com quem vai ficar o anel. Na verdade, eu nem chamaria de duelo, mas um impasse. E como muito de nós sabemos, acaba na morte de Diggle, que foi assassinado pelo próprio Sméagol. Dali em diante foi só ladeira abaixo, literalmente. Agora, portando um anel, Sméagol se encontra isolado, sozinho, e ele nos deixa um monólogo, eu diria, de como foi esse processo para ele. And we wept, precious. We wept to be so alone. Pearl is truly so nice. And we only wish to cut this so juicy, sweet. And we forgot the taste of bread, the sound of trees, the softness of the wind. We even forgot our own name. Para descrever uma realidade bem triste. Porque, como eu disse para vocês, a vida dele era de um simples hobbit. E olha só no que ele se tornou. Esqueceu o gosto do pão, a suavidade do vento, a folha das árvores, e ele esqueceu até o seu nome. Também pudera, porque ele ficou com o anel por 400 anos. E por 400 anos, Sméagol foi refém de toda a crueldade, de toda a maldade do Um Anel. Não tem como olharmos para Senhor dos Anéis e ver todo o simbolismo que esse universo tem e simplesmente ignorar esse personagem. Em toda a trilogia, desde o Hobbit, nós vemos que o Um Anel é a trombeta para tudo de ruim que temos em nós mesmos. Ele aflora em nós o que há de pior. E não foi diferente com o LOL. Por sua idolatria, por sua paixão desenfreada por esse anel, ele simplesmente ficou irreconhecível, tanto para os outros quanto para ele mesmo. E teve, eu diria, a pior das mortes, que é a morte em vida. Por conta dessa sua obsessão, ele levou uma vida angustiante e muito triste. E aqui nós temos, talvez, a mensagem mais filosófica e existencial desse filme. Gollum estava preso aos seus próprios desejos e vontades. Aqui já não era mais Gollum quem vivia
mas o anel que vivia através de Gollum. Ele amava e odiava o anel ao mesmo tempo. E por mais que ele odiasse, ele não conseguia sair dessa vida. Isso te lembra alguém ou alguma situação? Mas por que lembraria? Gollum, somos eu e você. Se deixados levar pelas nossas ambições, os nossos desejos e as nossas vontades. E aqui eu te apresento Sam, Frodo e Sméagol, esse trio, de uma forma que talvez você nunca tenha visto. Nessa história, o Frodo tem a possibilidade de estar com a tentação, bem aqui. De um lado ele tem Sam, de outro ele tem Gollum. Sam seria Frodo antes de tudo isso, sem saber como é essa sensação, tranquilo e calmo no condado. Por outro lado, Sméagol é a personificação de como Frodo ficaria caso cedesse à maldade e à crueldade e à tentação do Anel. Porque no fundo, o Anel, ele sempre quis voltar para Sauron. Então ele sempre estava usando alguém para poder chegar ao seu dom. E quantas coisas nascidas do mal estão por aí no nosso dia a dia, em cada mínimo detalhe. Quem imaginaria que um anel fosse fazer tão mal assim? Mas essas coisas que no começo podem nos fazer brilhar os olhos, encher o nosso coração de cobiça, vai nos levar para o caminho mais obscuro que existe. Gollum nos mostra, com o seu grande exemplo, que devemos ficar longe de todo e qualquer mal, não ceder a toda e qualquer tentação. Frodo nos mostra que mesmo que estivermos ali frente a frente, que lutemos com afinco para não ceder. E Sam nos mostra que, se possível, nem seja tentado. Há coisas que não vale a pena esquecer: o gosto do pão, a suavidade do vento e o nosso nome, ou até quem somos, quem nos ama de verdade. Porque há coisas que vêm para nos destruir. Não cedam às tentações. Elas costumam a nos levar para lugares que não tem volta, muitas das vezes.